Você sabia que o oeste de Santa Catarina é lar de uma fascinante diversidade de mamíferos? Neste terceiro episódio do Divulga Ciência, você vai descobrir um projeto de pesquisa que buscou conhecer a diversidade de mamíferos em um remanescente da Mata Atlântica, considerado uma lacuna no conhecimento da biodiversidade. Com o apoio da Bolsa do Governo do Estado de Santa Catarina através do artigo 170 e do Fundes, este projeto investigou de perto esses mamíferos e os desafios que eles enfrentam. Assista e descubra o papel fundamental que estes refúgios naturais desempenham na conservação da fauna nativa. O Brasil é considerado um país mega diverso porque aqui ocorrem aproximadamente 20% de todas as espécies de seres vivos desse planeta. Mas infelizmente toda essa biodiversidade tem enfrentado sérios problemas nos últimos anos. E entre os grupos mais ameaçados, com certeza, estão os mamíferos. Esses animais têm sofrido muito, principalmente pela caça predatória, mas com destaque principalmente pela perda e fragmentação do seu hábitat, ou seja, principalmente ocasionado pelo desmatamento e também pelas queimadas. Então, em primeiro lugar, a principal estratégia, mais importante estratégia de conservação é conhecer, primeiramente, quais as espécies e como elas estão ocorrendo em determinadas áreas. Nesse sentido, nós realizamos um estudo a fim de inventariar mamíferos de médio e grande porte, mamíferos não voadores, ou seja, nós não consideramos animais pequenos como roedores e nem morcegos, em uma área de Mata Atlântica que até então era considerada uma lacuna de conhecimento, ou seja, não se tinha estudos anteriormente realizados para esse local. A área que foi selecionada para inventariarmos esses mamíferos estava localizada no município de Sul Brasil, aqui no extremo oeste do estado. É uma área de Mata Atlântica bem preservada, de aproximadamente 70 hectares. Nós utilizamos métodos indiretos para inventariar as espécies que ocorreriam nesse local. O que seriam métodos indiretos? São métodos que não necessariamente nós precisamos visualizar o animal, presencialmente. Esses métodos utilizam aí de estratégias para que de alguma forma nós coletamos imagens e essas imagens sirvam de fontes para identificarmos quais espécies ocorrem nesses locais. Nós sabemos que os mamíferos são animais muito aredios, eles não aceitam contatos próximos, então é muito difícil de tu adentrar numa floresta e visualizar esses animais. Para isso, nós utilizamos três principais métodos. Um dos métodos é conhecido como armadilhas fotográficas. São esses equipamentos que foram instalados em vários pontos dessa floresta e toda vez que um movimento ocorre na frente desse equipamento, principalmente ocasionado por animais, ocorre aí uma captura de imagens através de fotografia ou através de filmagens. E essas imagens servem para identificar quais os animais estão circulando por essa área. O segundo método é conhecido como vestígios, através de coleta de pegadas. Essas pegadas são encontradas nessa floresta e toda vez que é avistado uma pegada desse tipo, se coloca um material resistente em volta, como um tubo PVC, que serve como uma base, e no centro acaba se despejando um pouco de gesso. Esse gesso seca e serve como uma importante ferramenta, como se fosse um carimbo, para identificarmos através dessas pegadas quais os animais estariam circulando por esses locais. E o terceiro método é um método bem interessante e funciona através de uma colaboração com os moradores locais. A gente faz pequenas entrevistas e eles acabam falando quais seriam os animais que eles teriam avistado nesta área, e servem aí como fontes secundárias de informações para caracterizarmos quais das espécies ocorrem nesses remanescentes florestais. E depois de aproximadamente 10 meses de amostragem, muitas horas a campo, nós tivemos vários registros muito legais para essa área. Entre eles, só para vocês terem uma noção, foram 122 registros realizados por esse tipo de equipamento, muitos registros realizados através de pegadas, que serviram aí para conhecer um pouco mais sobre as espécies que ocorrem nesse remanescente florestal. Entre as espécies mais frequentemente registradas, nós tivemos em primeiro lugar o
o gambá da orelha branca, o Didelphis albiventris, uma espécie bem comum aqui na região sul, que ocorre tanto em ambientes florestais quanto em áreas urbanas. Uma espécie bem importante, né? Um predador que se alimenta aí de vários outros animais. Seguido dele, nós tivemos aí o graxaim, também conhecido como cachorro do mato, um animal bem legal também, um animal que tem sido encontrado muito em ambientes florestais, mas que também tem sido registrado muitas vezes em ambientes periurbanos, próximos aos ambientes urbanos. Mas o mais legal de tudo, que dentre todos esses animais, nós tivemos o registro de 15 espécies diferentes que ocorrem nesse local. Além disso, o mais importante é que nesse trabalho nós registramos algumas espécies ameaçadas de extinção, ou seja, mostrando que essa área é muito importante para a conservação dessas espécies. Entre elas, nós tivemos aí o veado bororó, nós tivemos aí também 3 espécies de felídeos silvestres, o gato maracajá, o gato mourisco e o gato do mato pequeno. Espécies aí bem importantes que mostram que esse remanescente florestal suporta aí espécies muito importantes e que dependem desses remanescentes florestais para sua sobrevivência, uma vez que naturalmente já são espécies em risco de extinção aqui para o nosso estado. Esse trabalho ressalta a importância de mantermos e preservarmos esses remanescentes florestais de Mata Atlântica aqui na região sul do Brasil. Esses remanescentes florestais são pontos críticos para preservarmos a mastofauna local, principalmente das espécies ameaçadas de extinção. Esse tipo de estudos são muito importantes, pois além de servir como um importante contato entre o aluno e a pesquisa científica, eles geram dados fundamentais para criarmos estratégias a fim de se conservarmos a biodiversidade regional. Se você curtiu aí a nossa pesquisa, dá um like e compartilha esse vídeo. Este foi o Divulga Ciência. Nos acompanhe pelas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola aqui na UnoESC.